Bem, bom dia a todos. Hoje nós estamos no nosso terceiro encontro, né, do Clube de Leitura aqui de 2022.1. Seguimos na leitura empolgante aqui do Leviatã, cuja coordenação das discussões está sob a responsabilidade do meu queridíssimo amigo, professor Flávio Roman. Hoje, Alexandre, eu queria te pedir para colocar mais uma vez aí no chat o linkzinho do grupo do WhatsApp, porque tem muita gente me procurando no WhatsApp privado pedindo... Farei isso agora. Então, quem não tiver no grupo do WhatsApp, gente, seria bom entrar, porque lá a gente tem as informações, né, discute algumas coisas depois do nosso encontro presencial. Professor Flávio, então podemos começar. Bom dia a todos, bom dia em especial para a professora Vlad e para o Alexandre, né, que são meus amigos. Quem quiser ficar com a câmera ligada pode ficar. Eu hoje até escolhi um ambiente novo aqui para vocês verem um pouquinho de luz e de cor, para não ficar dentro de uma sala enfurnada, então tem uma sensação aí de ar aberto. Então estou no quintal de casa, só tem um probleminha que de vez em quando passa um ou outro aviãozinho aqui, né? Mas dá para ouvir perfeitamente também. Espero que vocês gostem da ideia também, né? Hoje a gente já parte para a discussão do segundo e do terceiro capítulo, depois a gente tem um outro capítulo que é mais longo, e depois a gente tem o último encontro com considerações finais, que aí a gente pode deixar até mais aberto. Eu queria começar como a gente começou da última vez, então eu queria oferecer a oportunidade de quem teve algum aspecto assim que achou um pouco mais de difícil apreensão no texto, ou que teve alguma dificuldade de compreensão. O texto agora está começando a ter muitas referências a julgados da Suprema Corte Americana. Então, assim, não é o nosso objetivo focar nesses julgados em específico, né? Para isso tem um clube que é famosíssimo, acho que talvez é o clube mais famoso do IDP aí, que é do Rodrigo Becker, sobre Suprema Cortes Americanas, né? O que é bem conhecido aí. Até eu acompanho de vez em quando as discussões, estou esperando aí o dia do lançamento do livro deles aí, que não teve o primeiro lançamento, porque esgotou a edição antes do lançamento. Olha só para vocês verem que pessoal danado aí que teve. Então, eu queria ver se vocês tiveram algum aspecto desse que ficou com dificuldade, e aí eu e a professora Vládia e o Alexandre tentamos dar um help, uma ajuda nesses aspectos, né? Eu confesso que eu tive uma dificuldade já de cara de uma tradução, porque não foi traduzido, inclusive, esse trecho. Quando ele fala da questão de... Aparentemente, eu quis entender para mim como uma confiança legítima. Ele fala aqui, assim, até num aspecto de... meu Deus, qualquer expressão tinha marcado aqui, de relies on interest, né? E eu procurei até os dicionários jurídicos que eu tenho aqui em casa e tal, e nem mesmo eles tinham isso, né? Não sei se vocês sentiram também essa dificuldade, mas parece que é alguma coisa como confiança legítima também a partir do texto. Não sei se vocês tiveram outras, né? Agora a doutrina Chevron também aparece de forma mais forte, né? Até também com maior especialidade, né? Então eu queria ver vocês primeiro dessa parte, depois a gente entrar no texto mesmo e tentar acompanhar, né? Se alguém souber aí uma tradução também para esse relies on interest, também me ajuda. E até é interessante, né, que o próprio tradutor não traduziu, né, a expressão como foi empregada, né? Alguém gostaria de começar dessa parte? Vamos lá. Professor Flávio, eu vou começar, né, para tirar a timidez aqui dos colegas. Quebrar o gelo aí. Eu tinha até anotado essa questão do reliance interest, porque eu achei que eu tivesse perdido alguma coisa da leitura, porque eu pensei, não, ele deve ter falado em algum momento disso aqui, eu me perdi, e aí eu voltei para olhar minhas anotações dos capítulos anteriores que a gente tinha lido, enfim, e não achei. Eu também fui muito na linha de uma aproximação com a interpretação de confiança numa perspectiva de segurança jurídica, sabe? Então, seria confiança legítima numa atribuição relacionada à segurança jurídica. Mas eu consegui, assim, eu criei uma percepção de que quando ele fala desse reliance interest, estaria mais ligado a essa
confiança na manutenção de um status mais voltado para a questão econômica, financeira, social, sabe? Não aquela confiança, vamos dizer assim, mais teórica que a gente deveria ter do Estado enquanto instituição e das instituições públicas dele decorrentes. Então, eu queria até compartilhar essa ideia, porque eu li principalmente ele fala muito no capítulo 2, né? No começo do capítulo 3, sobre esse Reliance Interests. E a minha leitura foi focada com essa interpretação que eu dei. Então, eu queria compartilhar aqui e ver se alguém teve outra percepção, enfim. Até o texto começa, né, com consistência e confiança, né? Esse também é um dos aspectos, né? Também. Talvez a gente possa até voltar nisso, mas, assim, as duas compreensões que a gente teve não se distinguem tanto, assim, né? A confiança legítima também tem a ver isso, né? E a gente começou, no Brasil, principalmente, a falar muito eu anotei aqui alguns temas que a gente pode abordar falando nisso, assim, que estão bem do nosso contexto. Olá, professora Cássia, tudo bem? E que estão bem dentro do nosso contexto por conta da lei de introdução às normas do direito brasileiro, que criou a ideia de direito de transição, ou mesmo quando você muda, você tem que mudar com consistência, com transparência, com informação, e por conta também das mudanças previdenciárias, né? Até assim, na aulas de Direito Administrativo 2, né, que estou dividindo a cadeira aí com a professora Vládia, a Vládia dá para quem está no online, eu dou para quem está no presencial, né? Ela deve ter até a dupla comigo, assim, por conta disso, né? De manhã a minha turma está cheia, e à noite não tem quase ninguém, porque o pessoal que trabalha está preferindo fazer online, né? Então, acho que está até invertido. A sua de manhã deve ter menos gente e à noite deve ter mais gente. É o contrário do meu. Né? Aí a gente fala sobre direito previdenciário e fala assim, olha, é uma loucura, tem que fazer um overview, porque agora a gente tem 5 regimes de transição diferentes dentro do funcionalismo público. Primeira coisa que você tem que perguntar para o cara, falar assim, você optou ou não, e você entrou antes da emenda 20, está tudo uma confusão danada, né, nesse aspecto por conta disso. Mas eu também acho que a interpretação acho que é meio que um pouco dessa, né, nesse aspecto. Alguém gostaria de tratar de algum ponto específico também, antes da gente avançar no curso do texto? Pois não, Gustavo, fica à vontade. Só confirmando a questão do Flávio, né? Porque eu achei muito dificuldade em relação a que ela faz muita referência à jurisprudência, né? Dos tribunais lá. Então eu fiquei bem perdido. Mas eu acho que, assim, na nossa assimilação aqui, eu também sinto um pouco de ficar um pouco perdido. 8 de apelações, não faço a menor ideia da organização de lá, né? Então eu fiquei meio... Em geral, a Suprema Corte é só o 3º grau mesmo, né? Ele só tem 2 recursos e não tem a divisão que a gente tem aqui de uma corte que envolve... agora tem até passarinho. Agora que envolve a diferenciação que a gente faz de uma corte de proteção do direito federal e outra do direito constitucional. E eles também têm a divisão que a gente tem entre estadual e justiça federal. Até o nosso modelo é inspirado no deles, então ajuda um pouco nisso. E não só precedentes da Suprema Corte, mas como ele também vai falando das cortes de circuito, que seriam os tribunais de apelação deles, né? Assim, para a gente fazer o nosso paralelismo. Até esse tipo de julgado ele começa a trazer. Eu recomendaria a vocês assim, que tentem extrair qual é a regra que eles estão tirando daquele procedimento, do que efetivamente tentar entender o caso concreto, né? Que é isso que é legal dos precedentes deles, é que, por exemplo, quando a gente vê o Auer e quando a gente vê o Chevron, eles tiram uma ratio descendente, que é uma regra que vai se aplicar nos casos futuros. Então, isso que é legal, assim, e a gente agora está começando a ter isso. Se você for analisar as repercussões gerais do Supremo, e principalmente por uma influência do ministro Barroso, eles estão colocando teses que são regras, né? Então, falam, olha, é regra que você vai seguir, doravante, é essa, para todos os casos. E aí até vai aparecer um outro aspecto que depois eu vou guardar um pouquinho para fazer os comentários com vocês na parte 3, né? Sendo que na parte 2 está mais ligada à questão da discricionariedade. Eu diria até assim, Gustavo,
não se preocupe tanto com isso. Tente visualizar qual é a regra que está por trás desses julgados. E aí acho que vai ficar um pouco mais fácil para você. Eu tentei fazer isso, né? Nem sempre é simples, porque a curiosidade né? Eu até fiquei me concentrando para procurar, né, os casos, mas não, deixa eu falar. Boa tarde, bom dia a todos. Opa, me desculpa, eu atrasei um pouquinho, é que eu estava em outra reunião, aí estava mudando aqui, às vezes essas coisas de tecnologias atrasam. Mas só para fazer um adendo, Gustavo, eu vou até procurar e postar depois, tem um livro do Rafael Oliveira, que trata de precedente em direito administrativo. Então, ele traz uma introdução falando um levantamento geral sobre o modelo norte-americano. Então, ele é bem interessante, que ele é simplificado, é tipo um resumo para você entender esse modelo. E eu acho que ele pode ajudar muito. Ele fala como forma os precedentes, tudo, mas bem didático. É o primeiro capítulo que ele trata isso, e ele ajuda muito a entender esse funcionamento norte-americano. Eu comprei aquele da editora Contra a Corrente, né? Aqueles precedentes do direito administrativo, é no Miguel, agora eu esqueci o nome do autor. Mas tem alguma coisa ajuda esse livro? Eu não conheço. Agora, esse do Rafael Oliveira, como ele é administrativista também, então... sei quem é, sei. Então, ele traz uma visão muito legal desse modelo americano, que ajuda a gente a entender melhor, porque é muito termo específico. Confesso que eu tive que voltar em muita coisa de direito constitucional comparado, para ler esses 2 capítulos. Era só isso mesmo, só para dar. Mas eu posto aqui no grupo depois. O Rafael, o livro dele também é muito bom, né? O próprio curso dele de Direito Administrativo, né? E é bem moderno e tudo. Tem até os videozinhos, links para os videozinhos, resuminho analítico no final, também muito bem feito. O livro dele, gostei muito do manual dele de Direito Administrativo. Além disso, ele tem um outro livro que ajuda, que é aquele novo perfil da regulação estatal, né? Que é super bacana também. A gente fica aqui, só vai aumentando a lista de livros que vai ficando lá na conta. Também tem aquele constitucionalização do direito administrativo também, é um fininho da Saraiva, que também é muito bom. Aí, muita coisa. Ele é realmente um cara privilegiado, né? Mas alguém teria algum aspecto nessa parte de dúvidas e aspectos assim que sentiu mais dificuldades? Tranquilo? Então, acho que a gente pode ir passando um pouco assim da questão da primeira parte, né? Da questão sobre aí ele vai apresentar a ideia de moralidade em direito. Eu achei um textinho curtinho, eu acho que alguém até que tinha compartilhado aqui, não é? Um texto que foi publicado na Conjur, que explica um pouco dessa ideia de moralidade procedimental, né? É um texto bem curtinho, se alguém depois quiser, para ampliar a leitura e o conhecimento, porque uma infelicidade nossa é que assim, o Lon Fuller tem bastante coisa traduzida, né? Ele é um clássico que todo mundo leu, Exploradores das Cavernas, né? Mas o livro dele sobre a moralidade do direito, a gente não tem uma tradução, né? E para comprar o importado é caro também, né? A não ser que você pegue aí um sebo, alguma coisa assim, para tentar localizar. Mas vocês conseguiram fazer um pouco daquilo que eu e a Vládia falamos para vocês, assim, de tentar enxergar a moralidade, como ele estava colocando, num termo talvez mais modernoso, assim, né, que seria a questão de governança, né, de como as coisas têm procedimentos, avaliações, quem vai tomar a decisão, né, o contato ex parte, que também depois vai aparecer, acho que no 4, né, também mostrando assim de ter o cuidado da lisura, da pessoa não participar. Se vocês perceberam isso da questão, não só centrada naqueles 8 princípios do juiz Rex ali, né, mas também aparecendo outros, né? Vocês sentiram isso ou ainda parecia muito distante, ou ainda a palavra moralidade evocava para vocês ainda aquela ideia de honestidade
e aí a coisa ficava um pouco mais confusa. Como que foi a leitura de vocês nesses aspectos, né? Como vocês gostariam de abordar esse ponto com vocês também, né? Porque eu acho que cada vez mais no nosso direito administrativo a gente está partindo para essa procedimentalização. A gente até em alguns aspectos, quando fala de delegação do poder de polícia, né? Também está falando, olha, a gente está mais preocupado com essa ideia de um exercício adequado que leve em consideração o que as pessoas falam, do que efetivamente com a boa intenção de quem está desempenhando essa discricionariedade. Então, isso que vai mostrando o texto, falando, olha, se você observar esses procedimentos, buscar regras inteligíveis, buscar regras que têm coerência, manter-se fiel aos pressupostos que você teve. Aliás, o esforço que ele faz para obrigar a administração a respeitar os seus próprios regulamentos, me pareceu assim, uma coisa assim, poxa, a gente está anos-luz na frente, né? Porque a gente lê qualquer manual de direito administrativo, vai falar, tem legalidade e legalidade em sentido amplo. E legalidade em sentido amplo também alcança os próprios regulamentos que a administração executa. Sim, a gente não tem dificuldade nenhuma com isso. Mas até que ponto a gente está ali nessa questão só assimilando isso sem se preocupar de qual é o fundamento para obrigar a administração a respeitar os próprios regulamentos dela. Depois eu quero voltar um pouquinho nessa questão com vocês. Mas como eu queria antes com vocês falar sobre procedimento, se alguém viu relações disso com a Lei de Liberdade Econômica agora, a Lei das Agências Reguladoras, a Lei 13.848, se vocês conseguiram ir fazendo esses paralelos ao longo da leitura ou não, né? Não sei se alguém gostaria de falar, ou se a própria professora Vlad, a professora Cássia ou a Alexandre gostariam de falar um pouco sobre isso. Sem acanhamento, pessoal, pode abrir a câmera, pode falar, e aqui é o lugar para a gente errar também, né? Aqui é a nossa sandbox, né? Onde a gente testa os nossos conhecimentos antes de ir para a vida profissional. E a ideia é a gente construir, né, a interpretação dessa obra tão densa juntos. Eu vou novamente aqui abrir a fala, professor Flávio, porque, de fato, eu acho que nos 2 primeiros capítulos eu fiquei um pouco mais presa com com a conceituação, a definição da moralidade trazida aqui pelos autores, né? Só que eu acho que a partir desse capítulo 2º, ele já traz com maior clareza o que é que ele entende por essa moralidade interna do direito administrativo, né? Ele separa um pouco aquela discussão de moral e direito, né? Ele passa essa fase, e aí ele traz aquelas regrinhas, né? Do Fuller e do Rex, mais praticamente, e eu acho que dá uma clareada na percepção para o leitor de onde ele quer chegar. Que, na verdade, o que eu consegui extrair vai muito no sentido de que não necessariamente o direito administrativo ele precisa de regras escritas, regras postas, o que vai muito ao encontro daquela ideia de que é uma realidade do direito administrativo, né? A farta dissidência, disparidade de normas avulsas que a gente tem. E aí, para mim ficou muito claro essa cultura muito alinhada com o espaço norte-americano, né, do ordenamento jurídico norte-americano, de que a gente não precisa tanto se ater à legalidade estrita das normas quando a gente consegue extrair o intento daquelas normas. E aí aquelas regras trazidas pelo Rex, ele vem muito nesse sentido, né? Dizer o seguinte, eu não preciso ter todas as regras claras se eu tiver condutas administrativas que deem segurança às suas decisões. E aí, só para a gente começar a discutir, eu trago muito aquele exemplo que ele fala que é o seguinte, olha, a agência ela não pode agir de acordo com o precedente que ela adotou, ainda que esse precedente não seja escrito. Então, se ela vem decidindo de determinada forma, ela tem que manter-se decidindo dessa forma, e se ela decidir trocar de opinião, de caminho, ela tem que dar um período de transição ou fazer aquela adaptação e garantir o direito daqueles que já tinham uma situação jurídica já consolidada, né? Isso não necessariamente precisa estar escrito. E por várias vezes no texto, ele faz questão de afirmar que o APA não resolve essa questão, né? A grande lacuna que fica
caberia à postura da administração pública agir nesse espaço, né, vamos dizer assim, de lacuna normativa, ou permitir que o Poder Judiciário entre para suprir essa lacuna. Né? Então, para mim, isso ficou mais claro quando ele quer falar de moralidade interna do direito administrativo para fins dessa discussão aqui. Não sei se eu estou na linha certa ou se eu estou na linha errada. Nesse ponto da discricionariedade, tem uma parte que ele fala que o APA não resolve, que talvez seja o grande problema, e mais à frente ele vai citar um outro precedente de uma empresa que questiona exatamente isso, se a atuação da agência tem que se dar por adjudicação ou por regulamentação. Ou seja, se ela tem que pegar as normas abstratas que ela tem e falar, pessoal, olha, vejam bem, eu vou aplicar nesse sentido, eu vou caminhar assim e explicitar, ou se ela pode ir decidindo caso a caso. E aí vai aparecer os outros precedentes que o tribunal vai falar, olha, decidir se ela vai agir por adjudicação e decidindo caso a caso e construindo como se uma jurisprudência administrativa, um rol de precedentes administrativos, ou se ela vai fazer uma regulamentação e seguir essa regulamentação faz parte do âmbito da discricionariedade dela. E aí a gente vê como as regras da moralidade interna do direito vão permitindo a isso, né? Eu falar assim, então tudo bem, você pode escolher um caminho ou outro, mas quando você escolher um caminho ou outro, você tem que ter o cuidado de ter transparência, de ter coerência, de ter a vinculação a esses precedentes, de por que você está mudando e ir seguindo essa moralidade interna do direito. Eu só tenho uma questão assim mais de fundo filosófico que eu fico preocupado com o Filler, é que ele coloca o seguinte, olha, se não respeitar essas regras, nem direito é. Isso eu acho assim, eu falo assim, será? Ou será que eu estou sendo positivista demais? Né? Enzo, fica à vontade para fazer suas colocações. Bom dia, professor Flávio. Bom dia, professora Vlad. Bom dia a todos. Professor, entrando justamente nesse debate que o senhor e a professora Vlad trouxeram, eu acredito que nos Estados Unidos, que é um país de common law, mas que tem, principalmente na parte tributária, diversas leis, tem uma Constituição escrita, diferentemente da Inglaterra, eu acredito que a segurança jurídica entre construir uma jurisprudência caso a caso, que seria o caso da adjudicação, e seguir a lei, seguir a vontade do legislador, no artigo 1º da Constituição deles, se mostra muito mais uma relação muito mais conflituosa do que para o nosso caso aqui no Brasil, em que a gente tem o princípio da administração, o princípio da legalidade em sentido estrito na administração pública. Eu acredito que, pensando nos interesses mais econômicos, em que os agentes irão reagir, principalmente contratantes com a administração pública ou administrados por ela, irão reagir a incentivos que ela oferece. Então, pensando que a segurança jurídica, seja por lei, seja pelo conjunto de decisões da parte administrativa ou da parte judicial, é sempre preferível do que analisar a situação no caso concreto, porque no caso concreto pode haver uma surpresa injusta. E aqui no capítulo 3º, 3 razões são possíveis, e os autores escrevem, para utilizar a Chevron de modo a reduzir essa insegurança jurídica, essa arbitrariedade, que é uma preocupação do pessoal da tradicionalista, originalista, da tradição New Coke, que é a arbitrariedade, a imprecisão e a confiança. E quando a administração tende a seguir as suas próprias decisões, que, por sua vez, tem uma fundamentação axiológica em leis, os agentes econômicos estarão mais seguros para operar em determinados mercados. Então, eu vejo ainda conflituoso essa questão de qual postura decidir, se pela consistência, congruência, que aí volta naquela moralidade interna do direito administrativo do Filler, versus a questão no caso a caso, que também me remonta àquela discussão, acho que é do Susten e do Schuster, não, do Kaplol e do Chavel, sobre a aparente
luta entre fairness e welfare, entre uma justiça mesmo construída no caso concreto ou um bem-estar. Eu acredito que a agência tendendo a seguir as suas decisões a partir de leis e a partir dos próprios regulamentos favorece muito mais o welfare para consumidores, para os administrados, para os próprios administradores públicos, do que buscar uma justiça precisa ali no caso concreto. Gostaria de colaborar dessa forma. Muito obrigado. Tem algumas colocações que você fez, Enzo, que eu acho bem interessantes, que é o seguinte, assim, né? Às vezes a gente lembra esse aspecto, né, de que os Estados Unidos têm uma Constituição. Só que ele tem uma Constituição de 1789. Tem emendas ali, até, e deve fazer o quê? Uns 150 anos que eles não têm uma emenda, né? Até porque o procedimento deles tem que... cada legislatura estadual tem que aprovar a emenda. Então, é extremamente complexo. Isso explica em muito por que tem os precedentes do Supremo Tribunal Federal, da Suprema Corte Americana. Porque sem esses precedentes, você não tem texto da Constituição para pautar isso. Então, aí, nesse aspecto, esse direito que não está nos livros, né, que não está posto e positivado certinho, e esse aspecto de common law, de ter os precedentes deles, acaba sendo muito mais fundamental que o nosso. É até interessante porque os autores do livro, né, que é o Rafael Vallinho, Valfrido, ele fala assim, olha, vocês têm que analisar os aspectos de dificuldade de adaptação das agências reguladoras no contexto brasileiro. Às vezes a gente assimila isso e não percebe, e aí vejam só como no próprios Estados Unidos a discussão é dura e firme em relação a isso. Eu falo assim, poxa, mas no contexto brasileiro, em que a gente não tem o princípio da unicidade do executivo todo centralizado no chefe do executivo, mas só a direção geral, em que a gente tem muito mais princípio da legalidade. Então, os mandatos inteligíveis que o legislador tem que fazer para a doutrina da não delegação não ser infringidos, no nosso contexto, são muito mais fáceis de serem atravessados, né? Então, também, eu vejo assim que, às vezes, até o nosso contexto, embora a gente tenha muito mais aproximação na ideia de regulação com o direito europeu, porque a gente vai ter aqui a ideia de regulação e das agências reguladoras muito ligada à privatização de serviços públicos, mas parece que alguns debates a gente está mais à frente do que o próprio contexto onde a gente se inspirou para ter agências reguladoras. A gente evoluiu muito rápido, né? A gente criou governança para elas, colocou... Talvez um dos grandes gargalos hoje que eu vejo para as agências seja a questão, talvez, orçamentária, né? E que nos Estados Unidos é por meio do orçamento que eles acabam também segurando, né? Então, eles dão ordens executivas e falam assim, olha, eu quero que esteja alinhada com as políticas de governo. No governo Trump, teve uma obrigatoriedade de especificar cada mandamento com a ideia de que esse mandamento se justifique na relação custo-benefício para poder ser editado por meio de uma ordem executiva, né? Então, também, nesse aspecto, centraliza, mas aí a gente vai vendo também esses diversos aspectos, assim, de que eles precisam muito mais desse direito construído por meio da jurisprudência do que a gente. A gente consegue modelar essas agências até de uma maneira mais firme, né? Aí depois eu quero voltar nesse aspecto para falar um pouco sobre legalidade em sentido substancial no nosso contexto e no contexto deles também, que eu acho que tem alguns insights bem interessantes a partir disso lá. Né? A Vládia está ali, que eu acho que ela quer falar, ela já está assim, animada. Na verdade, não é nem assim, é só um complemento da minha fala anterior. Eu acho que a gente assim, precisa ver essas atuações da administração pública, né, em aplicação do direito administrativo, não de forma excludente, né, porque em determinados pontos no livro ele fala de adjudicação e regulamentação como ideias contrapostas, quando, na verdade, o que a gente tem por parte da administração pública é a atuação das duas formas, ou em caso concreto, ou na regulamentação em abstrato. E uma coisa que eu acho que faltou ele analisar, talvez porque a experiência dele isso não fique tão latente, é a responsabilidade, a autonomia que as agências devem ter para decidir e opinar qual caminho seguir.
quanto será a adjudicação, quanto será a regulamentação, em que pese nos dois casos ela tem que se cercar de todas essas garantias que se discute aqui, né, enquanto percepção de sistema jurídico, de moralidade do direito administrativo, mas as duas são possíveis. E, paralela a isso, também a gente entender a percepção de que a gente tratar a moralidade interna do direito administrativo, como a gente está falando aqui, ela não se contrapõe à ideia de legalidade. Eu acho que, na verdade, ela reforça a ideia de legalidade. E para mim, isso me demonstra um caminho de progresso e de avanço no estudo do direito administrativo. Porque eu acho que nós, administrativistas, né, e eu me incluo aqui nos amantes estudiosos desse assunto, a gente se preocupou há algum tempo atrás, há uns 10 anos atrás, em estudar e se aprofundar na legalidade. O foco era a legalidade, os limites da legalidade, até onde a gente deveria ir, enfim. E hoje a gente está analisando isso mais numa perspectiva mais contextualizada, né? De uma maneira mais ampla, e aceitando a discricionariedade como uma característica forte, necessária à administração pública, e se debruçando mais para entender os seus limites do que mais fazer uma contraposição a essa ideia, né? Enfim, era isso que eu queria só complementar da minha primeira fala. Flávio, obrigada. Tem um autor alemão, esqueci o nome dele, mas a frase dele é ótima, que ele falava assim, que a discricionariedade administrativa era o cavalo de Troia do direito administrativo, era essa a expressão. Então, a luta era para eliminar a discricionariedade, né? Então, precisamos encerrar com a discricionariedade, porque é ela o cavalo de Troia, a administração tem que ser piã e cumprir exatamente o que tem na lei. Aí a realidade começou a ficar completamente dinâmica, a gente tendo mercados disruptivos e não sei o quê, e falou, bicho, não dá para ficar com essa administração, não. Essa administração que cumpre só com a lei e tal, faz só o feijão com arroz, não dá. A gente tem que dar espaços para ela. Pois não, Gustavo? Oi, Cássia, pode falar. Não, eu acho que, assim, indo nessa linha que a Vládia colocou, o fato dessa diferenciação, Estados Unidos, common law, civil law, apesar da gente ter hoje em dia, está bem mais, com um sistema, vamos supor, bem mais mesclado, pauta esse debate, porque quando a gente fala em legalidade e moralidade, como se colocou, professor Flávio, lá nos Estados Unidos, eles acabam estando mais ou menos no mesmo patamar, já que ele não tem tanta regra escrita como nós. Aí aqui, quando a gente vai ver que há um embate, hoje em dia menor, mas há um embate entre moralidade e legalidade aqui no Brasil, já que a legalidade ela te dá, em regra, maior segurança jurídica, porque não permite tanta interpretação como uma interpretação mais ampla, mais subjetiva, como a moralidade. Aqui a gente ainda vive esse contraponto. Até onde vai a legalidade? Quem deve preponderar? A legalidade ou a moralidade? Já que os dois são princípios lá do artigo 37, qual é mais importante? Aí vem uma crítica da abrangência da moralidade, que traz, em consequência, uma certa insegurança jurídica. Um dos grandes exemplos disso foram as justificativas para a alteração da lei de improbidade administrativa, que é justamente nesse sentido, a moralidade, você condenar pelo princípio, você traz uma insegurança jurídica para o sistema muito grande. E a legalidade, em contraponto, traria uma maior segurança nesse sentido, porque você sabe até onde a administração pode ir. Aí eu jogo mais ou menos um questionamento aí. Não seria o caso da gente criar parâmetros para essa utilização da moralidade, que é o que o livro propõe quando fala nas agências lá nos Estados Unidos, traria essa maior segurança e daria uma maior elasticidade, um maior campo de atuação até para a administração pública, porque o administrador público muitas vezes acaba ficando se esquivando, ou se não inseguro de se tratar por conta dessa abrangência do princípio da moralidade, que se a gente for ver, ele perpassa em qualquer ponto, em qualquer seara, não só nas agências, você pode usar, vamos supor, tanto para o bem como para o mal. E essa diferença, Estados Unidos, essa equiparação e aqui, essa disparidade entre os dois, não traria esse debate mais para essa da gente ter uma operacionalização um pouco mais objetiva da moralidade aqui no Brasil? Eu diria até mais, será que a mudança na lei de improbidade não está vinculada a isso?
também, falar, olha, vamos transformar moralidade num sentido muito mais estrito, porque a gente foi longe demais e criou um direito administrativo de medo, né? Um direito administrativo aí de apagão de canetas, né? Mas é isso mesmo, a discussão. Quando eu estava na PUC, era muito comum o livro do professor Márcio Camarosano, né? E ele, como positivista, ele falou, a moralidade que está na lei, né? A moralidade que você construiu. E aí, talvez, até se ele tivesse mais acesso a esse texto do Fuller, eu falava, talvez a moralidade para a administração é completamente procedimental, né? Muito mais do que isso. Se você cumpriu os ritos, se você não atinge o resultado, significa que sua conduta seja imoral e que você tem que ser punido por isso, né? Às vezes as coisas não dão certo, simplesmente isso, né? Eu dou um exemplo agora, assim, que está todo mundo batendo palma, né, e tudo, né? Qual o fundamento legal para o Banco Central ter criado o PIX? Né? Criou um arranjo de pagamento, tudo com atos infralegais, né? Tem ali toda uma discussão e todo um sistema. Tá certo que, assim, a lei estabelece que ele regulamenta os meios de pagamento, mas ele se colocou não só como a criação de uma infraestrutura de meios de pagamento, mas como ele criou o arranjo, que é como as pessoas se conectam umas às outras, que é uma atividade até de perfil privado, que não é exclusiva de administração pública, né? Própria de Estado. E aí, até o Gustavo Franco usou numa expressão do dia, ele falou assim, ó, o Banco Central criou a estatal de meio de pagamentos ali, né? E ele falou, mais à frente, quando ela não for grátis, né, vai se chegar à discussão sobre privatizar o PIX. E aí, como é que vai ser essa história? Né? E se o Gustavo Franco tiver certo e a gente criou uma estatal, será que eu não infringi o artigo da Constituição lá, que acho que é o 3720 e pouco ali, né, que fala lá que somente por lei será autorizada a criação de autarquias, né, e autorizada a constituição de empresas públicas, sociedade de economia mista e suas subsidiárias, né? Então aí também cria outro aspecto assim, né? Agora está todo mundo batendo palma porque o negócio está funcionando bem, né? Então deu certo, então tá todo mundo ótimo. E se tivesse dado errado, o sistema funcionasse mal, ou se as situações de quebra, de violação de sigilo não fossem apenas 3 e localizadas só de base de dados e tivesse atingido o sigilo bancário efetivamente das pessoas e não só o sigilo cadastral. Então aí também, olha lá, 3719. Somente por lei pode ser criada a autarquia autorizada a instituição de empresas públicas e sociedade econômica. E aí, professor Flávio, e aí até outro questionamento. Em caso de eventualmente tivesse dado errado a responsabilização, a responsabilização civil, como ficaria? Mas mesmo quando dá certo, né? Mesmo quando dá certo, a gente vive um período de tão terrorismo e ainda essas ações de improbidade estão correndo até hoje. Gustavo, eu juro que eu vou deixar você falar. O PROER, né, que é o Programa de Soerguimento da Atividade no período de 94, quando os bancos perderam o ganho de float inflacionário, ele é considerado no mundo inteiro um case de como ter feito aquilo com o pouco uso de recurso público, porque quando quebra o sistema financeiro, a economia real vai junto. Então, ali se conseguiu fazer um sistema, utilizando recursos das próprias instituições financeiras que estavam depositados no Banco Central e que, por isso, eram classificados como recurso público, passando, emprestando e garantindo, evitando prejuízos E ainda assim teve ação de improbidade. Né? E aí, como os volumes são bilionários, e literalmente bilionários, isso em 94, então o bilhão de 94 ele já é quase trilhão, os diretores da época ainda respondem por ações de improbidade, que estão em curso até hoje, porque a coisa é tão complexa que o judiciário olha para aquilo, né, e fala assim, olha, eu não consigo decidir isso aqui. Né? Não é? Um outro aspecto bem desse assim também, de ficar apegado a uma legalidade num sentido formal, né, como se coloca, né, de não delegação para a administração pública, que não funciona. A doutrina da não delegação da função legislativa, qualquer manual de direito administrativo nosso ainda traz isso, né?
E aí a importância, depois eu vou deixar o Gustavo falar, depois eu conto um pouco mais sobre o princípio da legalidade, que eu tenho algumas coisas que eu queria trocar de ideias com vocês também. Eu só queria trazer um ponto que eu achei interessante no capítulo 2, que ele fala que, vou falar, a questão mais fundamental é se as agências estão melhorando a vida das pessoas ao fazer escolhas políticas de promoção do bem-estar. Eu achei interessante porque, eventualmente, vai cair em avaliações das políticas públicas, né? Eu achei interessante esse ponto. É o que agora a gente acabou de falar, né? Se der certo, exato. beleza. Se não der, a gente joga a pedra. Eu lembro até da Lisiane, que eu fiz a pergunta para ela na aula passada, lembra que a gente falou? Falou assim, Lisiane, na questão das vacinas e dos procedimentos, você está confiando mais no Ministério da Saúde ou na Anvisa? Né? Então, aí, quando está funcionando, mas a gente não pode funcionar assim, o direito não pode funcionar assim. Né? Ele tem que ter parâmetros, não pode só... então quando as coisas estiverem funcionando bem, a gente deixa, depois a gente tira. Não dá. Gustavo, muito boa essa sacada. Esse trecho é fantástico, né? Então a gente tem que avaliar se as políticas estão sendo consistentes. Cara, políticas... É o que mais me chamou a atenção, né? Porque eventualmente se resume à avaliação de políticas públicas. Lembra na última aula, no nosso último encontro, eu trouxe um autor americano que eu até li para vocês. Falei assim: a gente usa as agências porque as agências são úteis. Esse cara, só um americano para poder colocar. E essa frase vai no mesmo sentido. Vamos ver se está funcionando. Se funciona. O pragmatismo dos americanos é sensacional. Às vezes falta muito disso para a gente, né? Também. A gente fica muito preso na abstração, muita coisa muito abstrata. Aí eu jogo uma questão. Isso não seria justamente indo nessa linha que o professor Flávio falou, uma consequência do nosso apego e da nossa Constituição ter nos norteado pela legalidade estrita? Quando o Gustavo fala, a gente tem muito apego, não seria isso? Porque ele diz, se for, como os americanos colocam, se for útil, a gente usa. Se não for, a gente expurga. É algo bem pragmático e objetivo. Aqui, você tem todo um caminho, além de ter um caminho legislativo, a gente tem toda essa questão de responsabilização e de todas as consequências legais nesse sentido. Para a gente não é tão fácil fazer isso. O sistema é mais preso. E aí eu volto o que eu tinha falado um pouco tempo atrás. Eu acho que enquanto sociedade, a gente ainda não sabe trabalhar com clareza nessa discussão que a gente está travando aqui nesse livro, que é em que medida a moralidade ela tem que estar tão enraizada na sociedade que ela permita essa flexibilidade, e aí essas discussões que o livro traz, ela nos reforça a construção desse caminho, né? Porque a partir do momento que você dá independência, que você vai atuar numa perspectiva de discricionariedade e no reforço da moralidade interna, né? Não preciso de regra, existe uma moralidade interna que não te permite adotar determinada conduta, e aí aqui focado nas agências, mas que se aplica a qualquer instituição, e até aos agentes públicos. E a gente não precisa de lei. E essa discussão ela é muito relevante para o direito administrativo, acredito eu, do que qualquer outro direito. Por exemplo, direito civil, a gente tem regra clara, direito tributário, regra clara, legislativo, isso a gente sabe. O direito administrativo, a gente atua nesse campo do concreto, né, do real, da atuação, que é necessária a adjudicação, decisão rápida, em caso concreto, que eu não tenho como prescrever todos os comportamentos, todas as condutas, e também preciso daquelas regras mais abstratas. Aí a Cássia falou um ponto aqui que, quando o Gustavo estava falando de políticas públicas, eu estava imaginando. Nos Estados Unidos isso é mais pragmático, porque eles têm essa flexibilidade. E veja que, quando a gente vai olhar os precedentes trazidos pelo livro, isso salta aos olhos da gente. Tem decisões ali que, quando eu lia, por exemplo, tipo, meu Deus, o tribunal, a Suprema Corte está decidindo isso aqui. Tipo, as agências devem ter as próprias regras. Para a gente é um negócio assim, não é tanto, meu Deus, eu não acredito. Isso aqui chegou na Suprema Corte. Por quê? Porque eles não têm regras, essa legislação deles não é tão arraigada, né?
Então, assim, eu acho que são dois sistemas que essa comparação, ela engrandece muito o nosso entendimento, o nosso conhecimento, né? Porque tem prós e contras. Mas eu acho que a gente, aqui como sociedade brasileira, a gente precisa avançar muito e entender que no direito administrativo a gente precisa dessa flexibilidade. Senão, política pública não anda, e aí vou voltar um pouquinho no link das novidades, inovações tecnológicas que o Flávio falou. A gente não consegue inovar no serviço público se a gente não tiver flexibilidade. O PIX não teria saído se a gente tivesse se adstrito à legalidade e a questões estritamente jurídicas. No âmbito aqui da responsabilização de agentes públicos, hoje a gente aplica de maneira irrestrita o termo de ajustamento de conduta, né? Isso já ficou... Gente, isso não tem previsão legal, isso não tem previsão constitucional, isso não tem suporte. Mas está funcionando, está trazendo efeitos. E aí? Como é que a gente faz? Enfim. Eu acho que, só completando rapidinho, professor Flávio, essa questão, um ponto muito importante que a professora Vládia colocou foi a questão dos conceitos e não seria dos conceitos, esses parâmetros de moralidade que estão arraigados na sociedade norte-americana, que favorece, que traga uma maior segurança jurídica. Não se traz milhares de interpretações, e eles têm alguns parâmetros que ajudam a seguir, que dão maior segurança jurídica para se tomar essas decisões, porque sabe, e se nós formos ver nesse histórico de casos de precedentes que o livro coloca, ele reforça isso, ele reforça a questão de você ter uma certa uniformidade desses parâmetros, que é o que não tem no Brasil. O que é que se permite no Brasil? Que vamos voltar rapidinho para a questão da responsabilização. Cada Ministério Público entende de uma forma o que é a abrangência da moralidade. Então, quando chega no Tribunal Superior, no STJ, geralmente, então você não tem. Aí, qual é o parâmetro que vai seguir? Peraí, vai ser o desse caso. E lá, os precedentes, eles batem muito nisso. Não, já foi decidido assim, vai ser assim, esse respeito a esses parâmetros mínimos que lá procura fazer. Aí, quando fala dos termos de ajustamentos, é na administração federal, tá funcionando. Aí, quando você vai na administração estadual, você vai fazer uma pesquisa, eu, pelo menos, eu não conheço nenhum estado que tenha isso tão desenvolvido como a AGU já conseguiu, como a União já conseguiu. Acho que a gente vai bem nessa questão disso. Eles terem essa cultura facilita eles trabalhar desse jeito. O que a gente precisa é uma criação, uma cultura e uma criação de parâmetros nesse sentido. Assim, é o que eu sempre defendo na minha área de atuação. A gente precisa ter parâmetro mínimo. E um livro, aí depois eu vou colocar aqui, um livro bem interessante, que eu até pesquisei agora, que eu já li, Segurança Jurídica e Crise no Direito, do professor Ricardo Almagro Vitoriano. Ele é juiz federal de Vitória. Ele fala justamente isso, até onde a legalidade traz segurança jurídica, já que ele equipara situações totalmente desiguais. Eu assisti uma palestra com ele um dia, ele falando sobre a questão do INSS, aquela questão para... fixar o BPC, aí a renda mínima era R$500 por pessoa, um quarto salário mínimo por pessoa. Ele disse, mas isso é justo? Um quarto salário mínimo para uma pessoa que mora na região sul é a mesma, significa o mesmo, tem o mesmo poder de compra para uma pessoa que mora na região nordeste? Eles, então, isso não é segurança jurídica, pelo contrário. Esse livro é bem interessante, que ele põe em xeque a legalidade ligar como sinônimo de segurança jurídica. Mas eu vou até pôr aqui depois, mas era isso, senão eu me empolgo falando desse assunto, eu não paro mais. Enzo, fica à vontade para fazer suas colocações também. Aí depois a Lisiane. Passa para a Lisiane primeiro, já que eu já falei. Então tá bom. Falo em seguida. Obrigada. Bom dia, pessoal. Bom dia, professores. Cavalheirismo raro nos dias que... Agradeço, Enzo. Bom, na verdade, só de uma forma bem objetiva, assim, pelo que eu pude inferir, né, um pouco do texto, das nossas discussões, é que a moralidade, ela não é um meio, apenas um meio, né, como ali seria uma moralidade
procedimental, mas também ela é um fim, porque se a gente entender que a moralidade é um fim, independente dessa discussão de discricionariedade ou legalidade estrita, o fim alcançado pela administração vai ser um fim moral. Então, para mim, assim, e eu vejo isso um pouco na prática, porque muitos atos que eu já tive a oportunidade de acompanhar eram atos legais, seguiam toda a legislação, infraconstituição, tudo, mas era um ato imoral. E teve todo esse aparato, né? Teve todo o aparato da administração para a consecução desse ato. Então, isso aqui me causa um pouco de aflição quando fala um pouco de moralidade aqui no direito, aqui no contexto brasileiro, né? Porque a gente se apega de uma maneira muito enfática a essa legalidade, mas esquece o porquê. Porque, para mim, a moralidade ela vem antes, né? Ela vem antes, ela é a fonte para qualquer decisão, né? E aí a gente, muitas vezes, no afã de cumprir procedimentos, e muitas vezes esse discurso da legalidade ele acaba servindo a interesses outros que não privados, não republicanos, na administração pública, né? E a administração pública coloca como um todo, não como a professora Vlad ponderou. O que o livro ele apresenta, principalmente aquelas 8 regras, né? Aquilo ali a gente pode estender para a administração pública como um todo, né? Mas é claro que na parte das agências pode ficar um pouco mais evidente. E aí na verdade, é o que me preocupa muito, né? Quando a gente fala um pouco de moralidade aqui. Até um caso interessante, eu estava conversando com um empresário, perdão, eu estava Elisiane, caiu? Gente, esse mundo de internet é muito engraçado, né? Eu aqui ouvindo e olhando aqui o livro, de repente ela parou. Eu falei, fala-me Deus, cadê? Ela tá voltando, ela conectou. Pelo menos conseguiu voltar rápido. É que às vezes também ela tá no celular, às vezes também você toca sem querer também. Oi, Lisiane, pode continuar. Oi, desculpa, rapidinho, só para finalizar. Então, eu estava conversando com um empresário que a empresa dele, né, de sistemas de controles. E aí ele vende para a administração pública, 80% da administração pública utiliza os softwares dele. E aí ele estava se mudando para os Estados Unidos. E a gente conversou num dia e eu falei, qual a diferença, né? Qual que em relação à cultura, né? A cultura dos seus sistemas aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos. Ele falou assim, Lisiane, lá eu posso reduzir meu sistema 80% de controles. Eu falei, mas por quê? Porque lá eles não têm essa cultura, essa ideia de que todo mundo vai roubar, todo mundo vai fraudar, todo mundo é imoral. E aí isso me causou, assim, sabe, uma aflição, né? Para o direito administrativo e como a gente trata hoje, né, essa moralidade. Desculpa, não sei se fui clara. Não, e assim, resgata bastante assim, que a gente lembrar disso, né? Ele está falando de moralidade profissional, mas procedimental, mas também a gente tem esse sentido que é próprio. E quando a gente vê esse aspecto que ele fala assim, ó, se não respeita sequer esse procedimento, nem direito a gente lembra também que ele está num contexto dessa moralidade mais profunda, né? Tinha um comentário uma vez que eu vi no jornalista, eu só não lembro que país que ele colocava, que ele falava que no metrô tinha uma catraca que ficava aberta. E que era para quê? Quando você esquecesse a carteira, alguma coisa, você passasse por ali, né? E aí o cara brasileiro falou, por que nem todo mundo passa por ali, então, né? Eu falei assim, mas por que alguém faria isso? É só para o dia que ele esqueceu o dinheiro e tal, e aí no outro dia ele acerta e paga. Agora a gente está começando a ter essas maquininhas, né, que é de autoatendimento também, né, que você vai lá, pega e deixa o dinheiro, né? O pessoal está fazendo até experimentos sociais disso, né, para ver o quanto que a gente... Porque economiza um horror, né? Se você não precisa ter o vendedor, você fica lá, sua banquinha, a pessoa vai lá, vê os preços, pega e se dá o troco ainda. Com o Pix, então, é mais fácil. Você manda o Pix para cá e fala quanto que foi. Enzo, fica à vontade, depois a Vânia.
Professor, eu gostaria de falar justamente no que a Lisiane tocou aí dos 8 princípios, 8 maneiras do Fuller para falar sobre como um sistema legal pode fracassar. E ali ele fala em regras, em normas, não necessariamente lei. Para nós brasileiros, pelo menos é a minha impressão, quando a gente vê ali norma, regra, a gente pensa em lei, a gente pensa ali no site do Planalto. Ontem na ANAF, o ministro André Mendonça estava palestrando junto com o ministro Gilmar, e ele falou que a AGU tem um papel de filtrar, de fazer como se fosse um compliance, não perante sociedade, nem perante governo eleito, mas perante as leis, perante a Constituição. E aí eu pensei justamente no livro que a gente tá lendo aqui, está debatendo. A gente pensa a administração pública como uma executora de leis, sendo a lei derivada do princípio democrático, presume-se. Já nos Estados Unidos, não. A parte intencionalista da lei, a parte teleológica da lei, ela está mais em segundo plano. O seu fundamento é mais importante para eles, seja no devido processo legislativo, seja se a Constituição autoriza ou não. Então, quando o livro ele traz, e aqui é mais uma pergunta mesmo, quando o livro traz que a administração, as agências, elas podem fazer seus regramentos, o processo lá, e deve seguir esses regramentos, no caso que eles forem aplicáveis, ou nos casos que não for, optar pela adjudicação, eles têm o condão, eles podem afastar a lei e usar apenas o regulamento da agência, no caso concreto? Entendo que não, até por isso que eles falam dos princípios inteligíveis, né, nessa questão dos contratos, né? E aí até eu vou usar com você um exemplo que eu uso quando estou dando as aulas de regulação, né? Porque aqui no Brasil a gente também começou a importar isso, a falar, olha, tem que ter os princípios na lei, tem que ter as discussões dos direitos fundamentais, e aí ela pode normatizar a partir disso. E a gente está importando tudo de lá, né? E aí eu falo o seguinte, assim, aí a gente tem um sentido substancial de legalidade, né? O que é esse sentido substancial de legalidade? É que não basta a lei, e isso também aparece muito no livro dele, simplesmente dizer o seguinte, aí o exemplo que eu dou. Vai ser criado no Distrito Federal uma agência para regulamentação da mobilidade urbana, ou seja, desde o patinete até o ônibus lá em cima. E aí ela só vai ter um artigo, essa lei. Ela vai falar assim, olha, fica criada a Lei de Mobilidade Urbana. Ela definirá as regras para implementar a melhor mobilidade urbana possível no Distrito Federal. Atendido o princípio da legalidade formal, tem precedência de lei? Tem, mas o sentido substancial da lei não está ali previsto nisso. Então, desde a doutrina americana, eles também se preocupam com isso, com a doutrina da não delegação. Ele fala, olha, você não pode passar toda a atividade para a agência. A agência tem que ter princípios inteligíveis que ela tira dali. E então aí você vai vendo a lei igual um espinho de peixe, né? Então fala assim, então beleza, criou o órgão que vai desempenhar. Aí você tem que definir quem são as pessoas que vão compor esse órgão, se ele vai ter cargos comissionados, se ele vai ter cargos de funções comissionadas apenas, quem são os cargos efetivos que vão ter lá, se as pessoas vão ter mandato, se não vai ter mandato, ele vai poder multar, que multas ele vai poder aplicar, né? Quais são as regras que a gente quer que ele fala? Não, quais são os objetivos que aquela administração... Aí você vai deixando aquela espinha de peixe com carninha lá dentro, né? Ela vai fundamentando. E aí você vai entendendo esses princípios inteligíveis que a norma quer. Fala assim, bicho, não é só precedência de lei. Tem um autor que é o Cabral de Moncada, ele falou assim, se o princípio da legalidade da lei fosse uma mera precedência de lei, você só precisava de uma lei, a lei orçamentária. O resto, depois, o pessoal simplesmente fazia. Então, lá também, por conta da doutrina da não delegação, você tem isso também. Não basta ter uma lei. E aí, com isso, para mim, pelo menos, chega no ponto que eu queria chegar. Essa necessidade da administração respeitar os próprios regulamentos dela faz parte dessa legalidade substancial. Eu outorgo poder para ela, disciplinar mediante regulamentos, mas ela também se vincula a elas. Na tradição de civil law que a gente tem,
mesmo se admitindo os regulamentos, a gente tem um princípio claro, que é o princípio da inderrogabilidade singular dos regulamentos. O que quer dizer isso? No próprio caso concreto, você não pode singularmente afastar. Então, assim, eu fiquei com a mesma impressão da Vlad quando estava lendo esse texto. Eu falava, gente, como que o povo pode estar discutindo isso? Tem que levar até o Supremo para isso. De uma obviedade tão gritante, né, que ele não pode fazer isso. E para a gente é muito claro, qualquer manual de direito administrativo, nas primeiras páginas, vai estar, ó, legalidade em sentido amplo, inclusive para os regulamentos que ela própria edita também. E essa legalidade substancial está muito mais arraigada na nossa cultura do que na deles até. Mas eles também têm essa questão dos princípios inteligíveis e tudo, que tem que ter uma substância na lei por conta do princípio da não delegação, é por isso. Porque a gente tem a delegação formal, que a gente tem no nosso contexto, né, que está previsto ali, né, que é a brincadeirinha que eu faço com os alunos, é enterro de anão, né, ninguém nunca viu, né, aquela lei delegada especificamente, e tem a delegação informal, que você passa, né, por meio de outorga de poderes à administração, a ela toda a disciplina. Você admite isso? Admite-se desde que você tenha os princípios, os direitos fundamentais, as sanções que vão ser aplicadas, previstas na legislação, né? Então, aí que a gente... Não sei se eu me adentrei demais, mas acho que eu consegui responder um pouquinho da sua pergunta, né? Vânia, chegou sua vez, finalmente. Esse pessoal que não para de falar. Eu gostaria de estar devendo essa fonte aqui. A pergunta é pertinente, mas é muito interessante essa discussão sobre a discricionalidade substantiva e o comportamento utilitarista, né, da direito administrativo americano, mas com relação, eu também sou favorável a essa discricionalidade mais ampla, dentro dos parâmetros relativos da discricionalidade, mas diante do nosso caso brasileiro, de tanta corrupção, índice de corrupção muito alto, ele fala da adjudicação, de construir a jurisprudência caso a caso, que era um termo que eu não tinha entendido, o Enzo colocou. Essa adjudicação não seria válida, visto que analisar o caso concreto, porque, por exemplo, tem a questão do risco, tem o administrativista que tem medo de dar canetada, mas, logicamente, toda a ação ela envolve riscos. Então, se ele tomou uma decisão que tinha que ser ágil e se cercou dos parâmetros mínimos para não errar, mas falhou, mas não por causa dele, e aí, para evitar essa crucificação aí dos órgãos de controle, TCU, controle interno, esse caso da adjudicação não seria uma solução? Não sei se eu consegui fazer entender. Sim, Vânia, eu acho que eu vou tentar responder o que eu entendi da sua questão. Você está falando assim, olha, essa discussão sobre a adjudicação, talvez como no nosso contexto o administrador às vezes fica contido, talvez seja uma melhor solução, porque diante da urgência do caso concreto, ele vai ter que tomar essa decisão e afirmar num determinado sentido ou em outro. Eu vou falar sobre a minha experiência profissional, não gosto de fazer isso em sala de aula, mas posso falar para vocês. No que eu tenho visto com o controle de Tribunal de Contas da União, se o administrador estabelecer procedimentos, estabelecer regras prévias antes da tomada de decisão, a censura é muito menor pelo TCU. Em geral, ele não vai te condenar no caso concreto e vai pedir a modificação da norma que você fez. E, com isso, a penalidade vai ser muito menor, porque, como a norma é abstrata, em geral, o tribunal fica com dificuldade de identificar qual foi o dano concreto que você causou. Então, eu sempre recomendei, né, quando estava na função consultiva, falo, olha, cria procedimento, se justifica antes da tomada de decisão, que quando o caso concreto surgir, a decisão está mais parametrizada. E aí você corre um risco muito menor de casuísmo. Então, quando ele fala adjudicação, a decisão ad hoc,
Ele está falando, olha, você não parametrizou antes, está tomando uma decisão ad hoc, a justificativa dessa decisão ad hoc vai ter que ser muito mais contundente, muito mais clara e consistente, sob pena dele ser penalizado. Isso acaba acontecendo de uma forma bem mais clara. Não sei se eu ajudei a te responder com essa experiência minha aqui. Assim, eu sempre falei, olha, normatiza e tudo, porque quando o Tribunal de Contas vier, ele não vai te criticar no caso, ele vai pedir a mudança dos seus parâmetros. E isso é muito mais fácil de fazer. Você atende e fala, olha, está modificada a norma, doravante vou seguir. E agora a gente tem até regras mais claras, tanto na LINDB, como na própria 9784, desde 99, falando, não, eu mudei o regulamento, vou aplicar daqui para frente. Né? Mesmo que seja uma situação de urgência e o gestor precisou tomar uma decisão, e aí... Aí a situação de urgência apareceu antes, aí realmente... Aí a gente entra num outro... desculpa. Ele se cercou, por exemplo, viu os riscos, fez análise, mas isso não impede que ele erre. Mas aí, no caso dessa jurisprudência, caso a caso, ela não coloca todo mundo dentro do mesmo pacote. Ele é improbo. Não, vai caso a caso e aí vão gerando novos precedentes. No nosso caso aqui, eu acho que seria interessante, né? Fazendo um equilíbrio entre essa legalidade estrita e a discricionariedade, a moralidade interna. Não sei se eu fiz uma boa compreensão. Vânia, eu acho que até as suas colocações, assim como a gente está até chegando no horáriozinho mais ou menos que a gente combinou, né, de 1h, a gente já está com 1h10, ele vai entrar no capítulo 4. E aí eu vou adiantar um pouquinho do capítulo 4. Porque o que ele vai falar? Ele vai falar assim, olha, quando é possível sopesar e descumprir os determinados mandamentos que eu acabei de colocar. E a situação de excepcionalidade é exatamente isso. Eu estabeleci regras, e estabelecer regras para os períodos excepcionais é muito difícil. A gente viveu uma pandemia. Qual foi a primeira regra que fez? Olha, a gente está declarando o estado de emergência de saúde pública, estão afastados os controles de responsabilidade fiscal que vigiam até aquele momento. Já colocou o fura-teto, já fui afastando as regras, porque, olha, tem que criar procedimentos novos para essa situação nova. Então, o difícil é sempre justificar o excepcional. No que ele difere aquela situação da outra? Todas as situações são únicas, né? O evento é sempre um só. E eu vou sempre classificando isso e mostrando o que eles têm de igual e no que eles diferenciam. A situação de urgência, a gente fala assim, olha, aqui é tão diferente que eu tenho que afastar todo o regramento que é próprio. Mas até que momento em que acontece que a situação é efetivamente excepcional, até o momento em que a urgência não é criada, naqueles contratos de urgência que a gente tem na administração pública, se a urgência é criada pelo próprio gestor, porque ele não foi tomando providências, preparando a licitação, analisando a mudança de mercado, os novos produtos, a urgência não se justifica e ele é penalizado, né? Então, isso que acontece um pouco assim também, a regramentos das situações excepcionais e de urgência é bastante complicado também nesse aspecto, né? Não sei se ajudei ou se mais confundido que isso, mas o próximo capítulo, que é o 4, que acho que é talvez o mais complexo, acho que ele também é o único do nosso próximo encontro, né? Ele é bem complexo por conta disso, porque está analisando exatamente quando que você vai poder sopesar essas discussões sobre um princípio e outro, né? E essa discussão é universal, né? A gente lê diversos autores de teoria do direito mesmo e vê assim, isso não é um problema de direito público, não. Isso é um problema de concepção do próprio direito mesmo, né? Da onde que está, aonde que a gente vai mantendo a coerência e quando que a gente pode mudar, né? O Enzo falou um negócio, a primeira coisa que eu anotei no capítulo 3 foi a expressão que ele usou, estado de não surpresa, né? Então, é isso que é o difícil, né? De não surpreender as pessoas, e o excepcional vem para nos surpreender. Vocês tinham todos um contrato com o EDP, né? Ou pelo menos a maior parte, né? Porque nem todo mundo precisa estar aqui e ser aluno, né? Para as aulas presenciais. Talvez isso fosse um diferencial daquilo que vocês contrataram. Só que isso se tornou impossível durante a pandemia.
e a gente partiu para um outro modelo de negócio, né? Então, regrar situações excepcionais é das coisas mais difíceis. E tem gente que diz que simplesmente não tem que ter regra, porque o excepcional, como fato, vai se impor, né? Eu não acho essa ideia tão prudente, não. Né? Professor, então, será que se Hamilton, pegando aquele trecho que o próprio autor colocou no primeiro capítulo, fosse escrever, né, os federalistas, será que ele colocaria hoje o poder executivo e moral é fraco, né? E não apenas lá naquela perspectiva que ele colocou no livro, talvez. Certeza, né? Eu estou aqui com a biografia do Hamilton para chegar e ler também, assim, porque a história dele de vida é um troço excepcional, né? Ele perde o pai, acho que aos 5 aos 6 anos, perde a mãe aos 12, aí é criado por um tio que logo depois morre. Com 14 anos ele tem que cuidar da própria vida sozinho, tendo nascido no Caribe ainda. Ele nasceu numa ilha caribenha, não nasceu nem nos Estados Unidos, se tornou um dos pais fundadores, né? Então, o negócio é assustador, mas está ali entre as minhas leituras ainda para fazer, se possível, esse ano ainda. Professor, justamente isso, queria recomendar para o pessoal. Os artigos federalistas de Hamilton, Madison e Jay é fundamental para a compreensão desse livro, porque ele justamente fala de Constituição, fala de Poder Executivo, Legislativo, o Judiciário, e aí vem a briga de Hamilton com Jefferson, né? Em que Jefferson era contra o Banco Central americano, que Hamilton e George Washington queriam instaurar, que é depois Andrew Jackson vai renovar, mas quando Jefferson é presidente, ele coloca James Monroe para fazer a compra da Louisiana, que era... Aí vem a questão dos poderes implícitos, poderes não delegados, se é competência do Congresso, se é competência do Executivo. Então, é uma discussão muito boa. Acho que é bom recomendar essa leitura também. Não, com certeza, isso aí é clássico, né? Com certeza, tem que todo mundo estar lendo. Tranquilo, então, pessoal, tem mais alguém que gostaria de fazer alguma colocação? Né? Não sei se a Flávia ou a Alexandre querem... Vládia. Eu acho que a Vânia levantou a mãozinha de novo, não foi, Vânia? Foi não? Não. Ah, tá. É a mãozinha que não baixou. Ah. E eu queria só pedir desculpas que minha bateria acabou, aí eu tive que ir para o celular, voltei, aí essas coisas de tecnologias acabam às vezes atrapalhando. Apesar de ser super benéficas, às vezes elas atuam contra a gente. Aí só uma leitura que eu resgatei, que eu acabei fazendo no final, quando falou de moralidade, foi que não está vendo aqui, o do Dworkin, novamente, quando ele fala de moralidade. Aí eu estava separando aqui que eu vou fazer uma nova leitura dele à luz do que o Freulich traz sobre moralidade para fazer essa confrontação. Eu acho que também é bem instigante nesse sentido. Tudo bem que tem um foco um pouco diferente, mas eu acho que até pelos dois tem a visão do sistema norte-americano, é uma comparação que pode ser é bem interessante nesse sentido, quando a gente fala nesses parâmetros aqui. Até a parte da integridade do direito do direito faz bem paralelo com essa parte de respeitar os próprios regulamentos, de, né, fazer a história que vai sendo contada, né? Começando o capítulo, mas tem que relembrar a história que veio. Eu acho que dá para fazer um comparativo bem interessante para a gente falar mais da moralidade lá e fazer essa comparação aqui. A Cássia, você falou aí do Dworkin, aí agora eu não sei se foi nesse livro aqui que eu vi ou se foi naquele texto que a gente discutiu lá do grupo de pesquisa de hermenêutica em direito administrativo, lá do professor Sandro. E aí tem uma contraposição, né, do Dworkin e do Hart. Eu tô achando que foi nesse livro aqui, que ele faz essa diferença, né, do direito texto e do direito contexto e a análise dos dois como contraposição, né, o Hart indo mais com a questão kelseniana e o Dworkin mais... nesse livro aqui. É nele, né? Que ele fala até, eu peguei Harter, mas acabei nem voltando em Harter agora, porque acabou não dando tempo, mas ele fala, que é bem interessante também, né? E é o fundo dessa discussão que a gente está travando aqui mais na seara do direito administrativo, né? Eu acho que as origens dessa discussão que a gente está travando aqui, moralidade, legalidade, em que medida a regra, né, é suficiente para moldar comportamentos e condutas e assim, equacionar comportamentos sociais, eu acho que é isso também. Flávio, só para terminar, e aí eu não queria deixar esse encontro sem falar, num aspecto mais ali que ele trata, mais para o final do capítulo 2, eu acho, né? 3, enfim, me perdi.
deixa eu ver aqui. O capítulo 2, que aí ele traz aquela questão, né, da discussão da vagueza das normas, né, de que a necessidade, essa discussão que a gente travou na aula de hoje, né, no clube de hoje, também tem a ver com isso, e aí me resgatou muito essa questão dos conceitos jurídicos indeterminados tão comuns no direito administrativo, né, eu acho que mais na frente a gente vai falar sobre isso, vai voltar para esse assunto que eu acho que é bem importante, e o outro ponto é a questão da retroatividade, né? Como o direito administrativo, né, trata essa questão tão sensível que é a mudança interpretativa. Porque uma coisa é você tratar a retroatividade quando ela está com os parâmetros, os estándares definidos na lei, né? É mais fácil. Agora, dentro da administração, dentro do direito administrativo, quando a gente não tem parâmetros claros e a gente tem que agir com aspectos de análise de caso concreto ou mesmo de adjudicação, as regras de retroatividade, elas não são tão simples, né? Mas acho que a gente vai voltar a isso no futuro, certeza, nos próximos encontros que a gente vai ter. Queria agradecer, foi ótimo, gente. Obrigada aí, Flávio, sensacional condução. Enzo, Lisiane, Gustavo, a Cássia, queridíssima, André, meu aluno lá da pós. Amanhã a gente está junto, né, André? Sextou together. E todos os demais, Vânia, queridíssima, que entrou nos 45 do segundo tempo, gente. Acho que Vânia é minha colega lá do doutorado, se eu não me engano, do IDP. E entrou nos 45 do segundo tempo. Obrigada pelas discussões. E seguimos aqui nas nossas leituras. Deixa eu só ver aqui quando é o nosso próximo encontro, Flávio, você sabe aí? É a primeira quinta-feira de maio. 5 de maio, eu já coloquei aí no grupo de WhatsApp. Então, pronto. A gente se encontra, então, na primeira quinta-feira de maio para a gente continuar essas questões aqui, que se a gente solucionar, menina, a gente vai ganhar milhões, viu? Eu queria só dizer que a gente... Eu ia só sugerir, lançar só uma ideia para você, para o Flávio e para a Vládia pensarem depois. Assim, essas discussões estão sendo tão ricas e a gente abordou moralidade aqui em tantos âmbitos diferentes, tipo o Enzo trouxe muito mais vinculado à questão tributária, a Lisiane em outro âmbito, que é o que você o que se pensar em se escrever artigos abordando moralidade podia ser um livro depois do grupo, nesse sentido, cada um, eu acho que seria bem legal. Com o tema geral de moralidade, seria algo pensar, e cada um enfocando uma parte, porque é um campo fértil. Gostou, professor Flávio, aí do desafio? Eu só tenho um compromisso esse semestre ainda de escrever um artigo sobre a autonomia do Banco Central, mas eu ainda tenho... Vou ver se eu acho espaço ainda. Talvez seria bem interessante, eu acho. Mas eu ajudo, assim, A professora Vládia... Eu vou colocar uma ideia lá no grupo, Cássia, e aí, de repente, se a gente conseguir produzir pelo menos um artigo, eu acho que já está valendo, né? Não, com certeza. Eu animo, já coloco aí à disposição dos alunos. O Enzo está falando uma coletânea de artigos, de repente a gente se dividir aqui em duplas ou trios, escrever em coautoria, eu acho que já fica bem bacana. A professora Vládia tinha que ensinar a gente gestão do tempo, porque quem acompanha ela no Instagram vê leitura, Exatamente. é aula, é congresso, é AGU, é tudo. Ela tem que ensinar a gente. Afora Eu que quase escrevi isso lá no WhatsApp. Afora a vida fitness. Por favor. Isso, fora a vida fitness, natação, bike, corrida. Escrever artigos. Mãe, é Porque tudo. quando a pessoa é doida, ela tem que ser doida em vários aspectos. É na vida fitness, é no profissional, é no dia a dia. Ainda tem 2 filhos, eu digo assim, além de tudo isso que vocês não veem, é que eu tenho 2 filhos, 2 cachorros e um marido. Então, a vida é dura, viu? Mas eu acho que... Porque, assim, são tantas ideias interessantes que se fala assim, escrever é uma forma da gente ter isso perpetuado, porque as observações que o Enzo colocou em relação, nessa comparação com o direito tributário, eu nunca tinha pensado, vou ser sincera. Eu já vou dizer aqui, Enzo e a Cássia, se vocês quiserem, eu me junto a vocês e a gente escreve aí um em trio, que foi vocês que se manifestaram aqui no grupo, no bate-papo, eu ajudo. Bora nós 3? E os outros também, se quiserem, Vládia. A gente pode se dividir, assim, eu escrevo com alguns alunos, você escreve com outros, o Flávio dá apoio a outros, o Antônio, a Marilene. Esse grupo seleto. Eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp, gente, e aí a gente vai se organizando. Combinado? Muito obrigada, professora, por Combinado. incluir aí. Alexandre, quer passar algum aviso? Eu estou tranquilo. Então, tá bom. Alexandre, só quero desejar aí uma boa cirurgia para o seu afilhadinho aí, dê tudo certo.
Obrigado. Ó, próximo encontro, 5 de maio, capítulo 4, é o único capítulo, 117 a 148. Está no grupo de WhatsApp. Beleza. Obrigada. E com relação às gravações, após o último encontro, vai ser disponibilizado no YouTube do IDP todas as gravações. Beleza, tá ótimo. Obrigada, Valeu. gente. Boa semana, viu? Obrigada. Até mais. Tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigada, professores.